Olá pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma dica e hoje nós queremos falar para vocês sobre relaxamento de prisão ilegal. Mas nesse caso nós queremos tratar de um momento específico em que esse relaxamento deve ocorrer. Trata-se dos casos de audiência de custódia. Você identificar na audiência de custódia quando a prisão deve ser relaxada. A OAB passou a cobrar muito isso em suas provas depois do pacote anticrimes, que entrou em vigor em janeiro de 2020. Então vamos ficar atento a isso. A questão que a OAB cobra aqui é uma questão de ordem objetiva, mas ela cobra deixando muito claro a ideia de que é preciso que o candidato entenda quando que o juiz pode ou não pode decretar a prisão. E em hipótese nenhuma, o juiz pode decretar essa prisão de ofício, sem que haja um pedido do Ministério Público ou até mesmo um pedido do assistente de acusação nos casos em que cabe esse pedido. Então aqui a questão que nós devemos enfrentar é exatamente essa. Se cair na sua prova, na prova objetiva a que me refiro, alguma questão que envolva o juiz decretar prisão preventiva de ofício, acredite, está equivocada a ideia, está errada essa possibilidade, essa questão está errada, muito embora a gente sabe que o STJ já tem manifestado algumas situações sobre isso, mas ainda deve-se prevalecer o que está na lei, porque a prova da OAB, sobretudo na primeira fase, cobra de você o que está na lei ou, quando muito, o que está em matéria sumulada pelo STJ e STF. Então vamos ler a questão, vamos entender o que a OAB cobrou e qual seria a melhor técnica de você resolver esse problema lá. Vejam só, lá está dito que no dia 10 de julho de 2020, e percebam que aqui a OAB já exige de você o conhecimento do que eu havia referido do pacote anticrime, porque ele entrou em vigor em janeiro de 2020, então já estava vigente. Pedro Primário é preso em flagrante comercializando êxtase em uma rua do bairro onde mora. Com ele, são apreendidos 50 comprimidos e dinheiro em espécie. Assim, é imediatamente conduzido à delegacia, onde no mesmo dia é lavrado auto de prisão em flagrante pela prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343, portanto, tráfico de drogas, punido com pena de reclusão de 5 a 15 anos e multa. O laudo toxicológico provisório atesta que a substância consta na lista de substâncias proscritas. Feitas as comunicações devidas, o auto de prisão é remetido ao juízo competente e, desse modo, no dia 11 de julho, ele foi preso dia 10, passadas 23 horas da prisão, Pedro é apresentado à autoridade judicial. Percebam que a questão está te conduzindo a um caminho em que há materialidade do delito comprovada, há indícios de autoria, não há irregularidade nas comunicações do flagrante e a audiência de custódia foi realizada no prazo estipulado em lei. Percebam, olha que interessante, até agora nada de errado. A audiência é realizada, e aqui eu vou pegar um marca-texto, sem a presença de órgão do Ministério Público. Percebam, sem a presença de órgão do Ministério Público. Audiência de custódia feita sem o promotor. E após entrevistar o preso e ouvir os requerimentos da defesa técnica, o magistrado homologa a prisão em flagrante, que é convertida em preventiva, sob o fundamento de que existe risco à ordem pública, na liberdade do agente, nos termos do artigo 312. Assinale a opção que indica a tese de direito processual penal adequada para se questionar a prisão preventiva de Pedro. Qual é o objetivo nosso? Questionar a prisão preventiva de Pedro. A prisão deve ser relaxada em razão da inobservância do prazo para a realização de custódia. Lógico que não é isso. A audiência de custódia foi realizada no prazo que a lei prevê. Artigo 310 do CPP fala que a audiência de custódia tem que ser realizada em até 24 horas após a prisão. Tá tudo ok. A prisão deve ser substituída por medidas cautelares diversas da prisão, já que suficientes para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal. Bem que poderia ser. O grande detalhe que você tem que ficar atento a isso aqui é porque essa questão em nenhum momento te falou de medidas cautelares diversas.
A questão não trouxe para você informações relacionadas a medidas cautelares. Com base em que nós vamos afirmar que medidas cautelares aqui seriam suficientes? Nós não conhecemos os autos do processo. E uma coisa que eu sempre digo para todos os meus alunos, e faço questão que vocês tomem cuidado com isso, a prova da OAB, ela não pode presumir fatos que você vai imaginar algum fato. Não cabe para nós aqui juízo de imaginação. E se isso, e se aquilo? Não. Se nós não temos os autos nas mãos, a FGV, a banca examinadora, tem que te dar na questão todos os elementos de que você precisa. Todas as informações necessárias para você construir a sua resposta devem ser fornecidas na questão. Se a questão não mencionou nada de medidas cautelares, não cabe essa alternativa B. De todo modo, você poderia, no início, deixá-la em stand-by, né? Você pode, por exemplo, colocar uma interrogação aqui. Porque a míngua de outras informações, ou seja, se nós não tivermos outras informações, errada essa alternativa não está. O grande detalhe é que eu não tenho essas informações aí na questão. A letra C. A prisão deve ser relaxada ante a ausência do pedido do MP e concedida a prisão domiciliar ao acusado. Gente, até aqui estava maravilhoso, ó. Deve ser relaxada? Verdade. Ante a ausência de pedido do MP. Verdade, o MP não pediu, o juiz não pode decretar de ofício, mas aí o examinador avacalhou o final. Concedida prisão domiciliar. Por quê? Quais os elementos que essa questão tem que nos indica que caberia prisão domiciliar nesse caso? Né? Agora a letra D. A prisão deve ser relaxada, verdade, pois o magistrado não poderia, diante da ausência de pedido do parquet, verdade, do parquet, ter convertido a prisão em flagrante em preventiva, de ofício. Absolutamente verdade. Vejam só, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. A fundamentação, embora aqui seja uma questão fechada, você não precisava fundamentar, mas quando você for para fazer a prova aberta, é importante que você saiba. Primeiro ponto, adotou-se agora de forma expressa, artigo 3º-A do CPP, o sistema acusatório. No sistema acusatório, alguém acusa, alguém defende e o juiz julga. O juiz não pode agir de ofício substituindo a atuação do promotor. Para você ter uma ideia, eu sugiro que você faça isso, dê uma lida no artigo 3º-A do CPP, que lá estabelece de forma expressa: o juiz não pode substituir o Ministério Público no papel de acusar. Se ninguém pediu a prisão preventiva, o promotor não estava presente na audiência de custódia, ninguém pediu a prisão preventiva, o juiz não pode decretar essa prisão preventiva. O juiz pode, percebam, o que você tem que entender? Vamos imaginar que fosse um crime muito grave. A OAB nem colocou aqui um crime mais simples, né, sem gravidade concreta. O cara estava vendendo êxtase. Mas digamos que nós estivéssemos diante de um feminicídio grave, diante de um homicídio grave, diante de uma extorsão mediante sequestro com resultado morte, um estupro de vulnerável, e o réu foi preso em flagrante. Estamos na audiência de custódia, a gravidade concreta é inconteste. Ainda assim, o juiz não pode decretar a prisão preventiva de ofício. E você, nesse momento, pode pensar: meu Deus do céu, mas que loucura, vai colocar o cara em liberdade? Não. O juiz simplesmente não vai fazer audiência de custódia. Ele vai intimar o Ministério Público, ainda que seja por telefone, pelo WhatsApp, vai ligar para o Procurador de Justiça do Estado para designar um promotor. Gente, a situação é urgente, a situação é grave, manda um promotor aqui. Mas ele não pode fazer audiência sem o promotor. Por quê? Porque se ele fizer audiência, igual nesse caso aqui, ele fez a audiência, ele está impedido de converter o flagrante em preventiva. Ele não pode decretar a prisão preventiva. O artigo 311 do CPP, que fala dos legitimados para pedir a prisão preventiva, antes do pacote anticrime, se você está estudando um vadimeco anterior a 2020, seu vadimeco está desatualizado, e esse vadimeco estabelecia no 311 que o juiz podia decretar de ofício. Isso acabou, isso foi corrigido, porque isso violava o sistema acusatório.
Isso foi corrigido e a partir de 2020 o juiz não pode mais decretar prisão preventiva de ofício. E para finalizar a discussão, percebam, se o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício e ele decreta, você há de convir comigo que nós temos aqui uma ilegalidade. O juiz agiu contrário à lei. O juiz agiu de forma ilegal. O que ele fez não tem previsão na lei. Muito pelo contrário, o que ele fez é proibido por lei. Se o que o juiz fez foi uma ilegalidade, essa prisão não será revogada. Essa prisão será relaxada. Porque quando a prisão é contra a lei, a gente relaxa a prisão, porque ela é ilegal. Quando a prisão é desnecessária, está tudo certinho, de acordo à lei, mas não há necessidade da prisão, a gente pede revogação. Nesse caso aqui, em específico, o que podemos concluir é que a letra B realmente vai estar errada, porque o que está certo mesmo é a letra D. O promotor não estava presente, o juiz não pode decretar prisão preventiva de ofício. Se ele o fez, cabe agora ao advogado impetrar um habeas corpus no Tribunal de Justiça e pedir a declaração de ilegalidade dessa prisão, porque o juiz decretou contrário à lei e, como consequência, o relaxamento dela e a expedição de alvará de soltura. A questão perguntava, voltando lá só para vocês verem, indica a tese adequada para se questionar. Não falou questionar onde. Falou qual a tese adequada para se questionar. Para se questionar essa prisão, a tese adequada é a sua ilegalidade, porque o juiz decretou de ofício quando não poderia. Não deixe de dar uma lida nesses artigos mencionados, não deixe de estudar, certamente é uma questão que vai cair na sua prova fechada e você pode tranquilamente acertá-la se você tiver em mente de forma muito clara a diferença entre relaxamento, revogação, quando que o juiz pode decretar somente quando o promotor pede, como assistente de acusação pede, quando o delegado representa. De ofício, jamais. Um grande abraço e a gente se vê por aí.